Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre o poema em prosa. Como vocês sabem, desde a Grécia clássica até a segunda metade do século XIX, a poesia era regida por uma série de técnicas de versificação, definidas em manuais de métrica e nos tratados de autores clássicos, como a Poética de Aristóteles e a Arte Poética de Horácio. Para alguém dizer "eu sou poeta", esse alguém deveria conhecer todas as formas de métrica, rimas, ritmo, divisão estrófica, figuras de linguagem e gêneros poéticos, como o soneto, a canção, a litania, a écloga, a elegia, entre outras formas tradicionais. A partir da segunda metade do século XIX, acontecem três grandes revoluções na poesia, que rompem com os modelos tradicionais. Primeiro, o verso livre, de Walt Whitman, apresentado no livro Folhas da Relva, que dispensa a métrica, a rima, utiliza um ritmo livre, espontâneo, próximo ao da linguagem coloquial, e incorpora a temática do cotidiano, rompendo com a busca do elevado e do sublime. Depois, o poema visual moderno, iniciado por Mallarmé, com a publicação do poema Um Lance de Dados, na última década do século XIX. Embora, antes de Mallarmé, a poesia visual já fosse praticada, desde autores do período alexandrino, como Símias de Rhodes, até autores maneiristas e barrocos, nos séculos XVI e XVII, foi Mallarmé quem criou o poema visual moderno, utilizando diferentes tipos de fontes e corpos de letra, e técnicas de diagramação derivadas do anúncio publicitário e do jornal diário. Por fim, a terceira revolução, que é o tema de nossa aula de hoje, é o poema em prosa, criado pelo poeta francês Charles Baudelaire, com a publicação do livro Pequenos Poemas em Prosa, em 1869, numa edição póstuma, ocorrida poucos anos após a morte do poeta. O que define o poema em prosa é que ele rompe as fronteiras entre o verso, entendido como unidade melódica e sintática do poema, seja o verso metrificado ou o verso livre, e o texto em prosa, que é dividido em parágrafos, ou seja, blocos de texto muito mais extensos do que o verso ou a estrofe. A prosa, por trabalhar com parágrafos longos, é mais utilizada em livros de ficção, como o conto, a novela, o romance, ou livros didáticos, técnicos ou científicos. O que Baudelaire fez foi trazer para a prosa a musicalidade, a plasticidade, os efeitos sensoriais e sinestésicos da poesia, ou seja, ele trouxe a poeticidade para a prosa, a hegemonia dos recursos estéticos sobre a mera transmissão de um conteúdo. Como diz o próprio poeta francês, no prefácio ao seu livro, qual de nós, em seus dias de ambição, não sonhou com um milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rima, bastante maleável
e bastante rica de contrastes, para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência. Nesta citação, Baudelaire considera o poema em prosa como um gênero ambicioso, ousado, bastante musical, embora sem rimas e com ritmo livre. E ainda associa o poema em prosa às ondulações do devaneio, ou seja, à fantasia, ao caráter imaginativo do texto. Outra característica do poema em prosa é o seu caráter híbrido, pois ele pode incorporar e transformar, pela paródia, diversas formas de texto, como o conto curto, a crônica, o diário íntimo, a carta, anedotas, aforismos, diálogos, descrições narrativas e até reflexões sobre o próprio fazer poético, numa dimensão metalinguística. O poema em prosa, portanto, tem um caráter miscigenado, que mistura não apenas a prosa com a poesia, mas também quebra as fronteiras entre os diversos gêneros literários. No poema em prosa, cabe tudo: listas de compras, bulas de remédio, reflexão filosófica, autobiografia, crítica literária, ensaio político, texto religioso, enfim, qualquer tipo de texto, sem nenhuma regra específica de composição. Ao contrário do soneto petrarquiano, por exemplo, que segue determinadas regras, como a divisão estrófica em 2 quartetos e 2 tercetos, ou a forma do haikai, composto por um terceto de 5, 7, 5 sílabas. Não existe nenhuma regra para o poema em prosa. Nesse sentido, é o gênero poético mais livre da literatura, embora não seja um gênero fácil. Suzanne Bernard, em seu livro O Poema em Prosa, de Baudelaire a Nossos Dias, afirma que a origem do poema em prosa está nas traduções da Bíblia e dos poemas épicos de Homero e Virgílio para as línguas vernáculas, pois muitos tradutores sacrificaram a divisão estrófica e a métrica em função da narrativa, ou seja, transformaram essas obras, originalmente escritas em verso, em textos em prosa, colocando a ênfase na narrativa, na contação de histórias, em detrimento do artesanato estético. Isto é verdadeiro, mas o poema em prosa, tal como conhecemos hoje, deriva de Baudelaire e seus discípulos, como Rimbaud, em Uma Estação no Inferno, Mallarmé, em Igitur, e Lautréamont, em Os Cantos de Maldoror. No Brasil, o poema em prosa foi introduzido pelo simbolista catarinense Cruz de Souza, com o livro Missal, mas foi praticado também pelos modernistas, como Manuel Bandeira e Murilo Mendes. E podemos verificar lampejos poéticos em livros de ficção, como O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, embora esses livros sejam romances e não poemas em prosa, ou seja, eles têm personagens, narrativa, peripécias,
dimensão espacial e temporal, que são elementos próprios da prosa de ficção, embora a linguagem desses livros tenha também elementos poéticos, como a musicalidade, a plasticidade e a sinestesia. Um poema em prosa mais próximo de nossa época é o livro Galáxias, de Haroldo de Campos, obra neobarroca que faz uso de recursos como o neologismo, ou palavra inventada, a palavra valise, a repetição anafórica de palavras ou fonemas para definição do ritmo, a mistura de palavras de diferentes idiomas, entre muitos outros recursos. Vamos ler agora alguns exemplos de poemas em prosa, começando pelo primeiro texto do livro de Baudelaire, construído na forma de um diálogo entre dois personagens anônimos, sendo cada fala antecedida por um travessão, como acontece nos textos teatrais. Eu vou ler a tradução de Gilson Mauriti, nesse livro que saiu pela Record. O estrangeiro. A quem mais amas, homem enigmático? Dize, teu pai, tua mãe, tua irmã ou teu irmão? Eu não tenho pai, nem mãe, nem irmã, nem irmão. Teus amigos? Você se serve de uma palavra cujo sentido me é, até hoje, desconhecido. Tua pátria? Ignoro em qual latitude ela esteja situada. A beleza? Eu a amaria de bom grado, deusa e imortal. O ouro? Eu o detesto, como vocês detestam Deus. Quem é então que tu amas, extraordinário estrangeiro? Eu amo as nuvens que passam lá longe, as maravilhosas nuvens. Nesse texto, intitulado O Estrangeiro, Baudelaire faz a sua profissão de fé de extremo ceticismo ao renunciar à veneração a Deus, à pátria ou à família, ao mesmo tempo que revela o seu apreço pela beleza e pelo que há de vago, impreciso e mutável nas nuvens. Em outro texto do livro, intitulado O Quarto Duplo, Baudelaire faz um jogo entre o universo das sensações e sinestesias e as imagens e metáforas e um realismo irônico e crítico. Vamos ler. O quarto duplo. Um quarto que parece um devaneio, um quarto verdadeiramente espiritual, onde a atmosfera estagnante é ligeiramente tingida de rosa e azul. A alma toma um banho de preguiça, aromatizada pelos pesares e o desejo. É algo de crepuscular, de azulado e de rosado. Um sonho de volúpia durante um eclipse. Os móveis têm as formas alongadas, prostradas, lânguidas. Os móveis têm o ar de que sonham, diríamos dotados de uma vida sonambúlica, como um vegetal ou um mineral. Os tecidos falam de uma língua muda como as flores, como os céus, como os sóis potentes. Mas no final do texto, ele escreve: o tempo desapareceu. É a eternidade que reina, uma eternidade de delícias.
mas uma pancada terrível, fortíssima, ressoou na porta. E, como nos sonhos infernais, pareceu-me que recebia um golpe de uma enxada no estômago. E depois um espectro entrou. É um oficial de justiça que vem me torturar em nome da lei? Uma infame concubina que vem exibir sua miséria e juntar as trivialidades de sua vida às dores da minha? Ou então um jovem secretário de diretor de jornal que vem reclamar a entrega de um manuscrito? Para entender o último parágrafo, vamos recordar que Baudelaire, embora nascida numa família de posses, fez muitas dívidas, teve problemas com a justiça, inclusive relacionados à censura de alguns poemas das Flores do Mal. Foi amante de uma atriz negra, Jeanne Duval, com quem teria relação tumultuada, e foi jornalista, escrevendo crítica de arte. A julgar pelo parágrafo lido, nem sempre ele entregava seus artigos nos prazos estipulados pelo jornal. Vamos ler agora alguns trechos de Uma Estação no Inferno, de Rimbaud, obra escrita em primeira pessoa, em que o relato psicológico, em estilo alegórico e metafórico, busca a expressão da fantasia, da alucinação, da experiência sensorial e de diferentes estados de espírito, ao mesmo tempo que incorpora elementos metalinguísticos e ficcionais. No primeiro texto, Rimbaud escreve: outrora, se bem me lembro, minha vida era um festim, onde se abriam todos os corações, onde todos os vinhos corriam. Uma noite, sentei a beleza nos meus joelhos, e achei-a amarga, injuriei-a, armei-me contra a justiça, fugi. Ó feiticeiras, ó miséria, ó ódio, a vós é que meu tesouro foi confiado. Consegui fazer desvanecer-se em meu espírito toda a experiência humana. Sobre toda alegria, para estrangulá-la, dei o salto surdo da fera. Chamei os carrascos, para, perecendo, morder a coronha de seus fuzis. Chamei as calamidades, para me sufocar com a areia, com o sangue. O infortúnio foi o meu Deus. Estendi-me na lama, sequei-me ao ar do crime, e preguei boas peças à loucura. E a primavera me trouxe o pavoroso riso do idiota. Ora, muito recentemente, quando eu estava quase nas últimas, pensei em procurar a chave do antigo festim, onde eu recobraria, talvez, o apetite. A caridade é essa chave. Esta inspiração prova que sonhei. Permanecerás hiena, etc., exclamou o demônio, que me coroou de tão gentis papoulas. Com todos os teus apetites e o teu egoísmo e todos os pecados capitais. Ah, foi o que eu fiz e por demais. Todavia, caro Satã, por favor, tende para mim um olhar menos irritado. E enquanto ficais à espera de umas tantas covardiazinhas em atraso, e já que apreciais no escritor a ausência das faculdades descritivas ou instrutivas, destaco para vós estas páginas hediondas,
essas poucas hediondas folhas de meu caderno de réprobo. No primeiro texto que nós lemos, Rimbaud usa o recurso da prosopopeia, a atribuição de qualidades humanas a animais, ideias ou entes inanimados, o que acontece quando o poeta apresenta como personagens a beleza, a miséria, o ódio ou as calamidades, junto a seres míticos ou fantásticos, como Satã e as feiticeiras. Podemos dizer que, no primeiro relato do livro, estes personagens formam um quadro alegórico, ou seja, a representação do pensamento por meio de imagens, metáforas ou símbolos, além de uma referência metalinguística, quando ele diz, referindo-se a Satã, já que apreciais no escritor a ausência das faculdades descritivas ou instrutivas. Aqui Rimbaud está fazendo uma profissão de fé, colocando o seu ideal na boca de Satã. Já no episódio chamado Delírios, a alquimia do verbo, Rimbaud escreve: a mim, a história de uma de minhas loucuras. Há muito tempo que eu me vangloriava de possuir todas as paisagens possíveis e achava ridículas as celebridades da pintura e da poesia modernas. Eu amava as pinturas idiotas, estofos de portais, cenários, lonas de saltimbancos, tabuletas, estampas coloridas populares, a literatura fora de moda, latim da igreja, livros eróticos sem ortografia, romances de nossas avós, contos de fadas, livrinhos infantis, óperas velhas, estribilhos piegas, ritmos ingênuos. Eu sonhava com cruzadas, viagens de descoberta, cujas narrações jamais foram feitas, repúblicas sem histórias, guerras religiosas sufocadas, revoluções de costumes, deslocamentos de raças e de continentes. Eu acreditava em todos os encantamentos. Inventei a cor das vogais, A negro, E branco, I vermelho, A azul, U verde. Regulei a forma e o movimento de cada consoante e, com ritmos instintivos, nutria a esperança de inventar um verbo poético que seria um dia acessível a todos os sentidos. Eu me reservava sua tradução. No segundo texto, quando Rimbaud diz que amava as pinturas idiotas, contos de fadas, livrinhos infantis e outros textos literários e não literários, inclusive textos sonoros e textos visuais, como as óperas velhas e as tabuletas, ele está reivindicando para sua literatura a influência daquilo que era considerado naif, ingênuo, brega, fora de moda, de uma maneira deliberada, para contrariar as concepções de bom gosto da época. Por outro lado, ao identificar as cores com as vogais, ele faz uma operação sinestésica, aprendida com Baudelaire, que significa a aproximação entre diferentes experiências sensoriais, como a percepção das cores, sons, aromas, sabores e sensações táteis. Mallarmé, outro discípulo de Baudelaire,
no livro Igitur, ou A Loucura de Elbeno, nos apresenta a um texto extremamente enigmático, esfíngico, que exige do leitor não apenas a receptividade para a fantasia, mas também o esforço intelectual para a decifração de seus jogos verbais. O próprio poeta diz, numa epígrafe: este conto dirige-se à inteligência do leitor, e ela própria encena as coisas. Vamos ler agora um breve fragmento de Igitur, intitulado Ele se deita no túmulo, que diz assim: sobre as cinzas dos astros, as indivisas da família, estava o pobre personagem, deitado, após haver bebido a gota de nada que falta ao mar. O frasco vazio, visão, loucura, tudo o que resta do castelo, o nada tendo partido, resta o castelo da pureza. O relato de Igitur recorda a história do príncipe Hamlet, da tragédia de Shakespeare, o tom macabro ou fantástico das histórias de Edgar Allan Poe, de quem Mallarmé foi tradutor, e ainda o pessimismo filosófico de autores como Schopenhauer e as referências ao grimoire, ou livro de magia, presentes em obras de autores ocultistas, como Eliphas Levi. Para finalizarmos nossa aula sobre o poema em prosa, leremos agora um poema de Manuel Bandeira. No livro Estrela da Manhã, Bandeira apresenta um curioso poema em prosa, intitulado Tragédia Brasileira. Eu vou ler o poema para vocês, da coleção da Poesia Completa de Bandeira, né? Poesias reunidas da vida inteira. Tragédia Brasileira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la, caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. O poema de Bandeira é construído como se fosse uma notícia do caderno de polícia de um jornal diário, ainda que
operando com a ironia e o humor negro, Bandeira subverta a subjetividade. Bandeira subverta a objetividade da linguagem jornalística. O tema ordinário, por sua vez, se choca frontalmente com a linguagem supostamente elevada ou sublime dos autores parnasianos, que escreviam textos sobre vasos de mármores gregos e não enxergavam a realidade à sua volta. Bem, por hoje ficamos por aqui. Em nossa próxima aula, conversaremos sobre o poema visual. Obrigado a todos e até a nossa próxima conversa.